Essa história se passa no ano de 1865, no coração do Mato Grosso, em uma época em que o ouro era tão valioso que podia transformar um destino ou destruí-lo por completo. E agora eu te pergunto, você já se imaginou encontrando, por acaso, um saco cheio de ouro enterrado no meio da terra, justo no momento em que tudo parecia perdido? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Ana Clara, uma mulher simples, trabalhadora da fazenda do Senhor Joaquim. Mas o que parecia um milagre, logo se tornaria um segredo perigoso, e nada seria como antes. O som veio do chão, um ruído seco, metálico, abafado, como se o coração da terra tivesse batido uma única vez. Ana Clara fincou a enxada mais fundo no solo encharcado, tentando soltar o barro pesado da manhã chuvosa. O ar estava denso, o cheiro de terra molhada misturado ao suor e ao cansaço de quem já nascera lutando. O sol ainda se escondia atrás das nuvens e a névoa cobria a plantação de cana como um véu. Ela parou, olhou em volta. O campo estava silencioso demais. Com a ponta da enxada, afastou o barro e viu algo brilhar. Um reflexo dourado, rápido, quase vivo. O coração dela falhou um compasso. Abaixou-se, tocou com a ponta dos dedos. Era couro, gasto, rachado, coberto de lama. E dentro dele, um brilho que fez o mundo parar. Um saco de ouro. Ana Clara recuou como se o chão tivesse vida. O vento soprou mais forte, balançando o capim e fazendo ranger o velho espantalho que guardava a plantação. Por um segundo, ela teve certeza de que o campo estava observando. Ela ficou ali, imóvel, o peito subindo e descendo com força. Aquele ouro, enterrado ali no meio da fazenda, num lugar onde ninguém jamais cavara antes, parecia ter escolhido o momento certo para aparecer. Naquele tempo, a fazenda do Senhor Joaquim era um retrato de desespero. A seca tinha levado o milho, o gado estava magro, e o moinho de cana havia parado por falta de lenha e esperança. O velho fazendeiro, de barba grisalha e olhos tristes, passava os dias sentado no alpendre, segurando o chapéu amassado como se fosse o último pedaço de dignidade que lhe restava. Ana Clara via tudo. Sabia o quanto ele tentava esconder o desespero dos peões e da esposa doente. E agora, bem ali, entre suas mãos sujas de barro, estava o que poderia salvar a fazenda inteira. Ela respirou fundo. O coração pulsava nos ouvidos. Mas junto da esperança veio o medo. Um medo antigo que parecia vir da própria terra. E se aquele ouro tivesse dono? E se fosse amaldiçoado? E se tivesse sido enterrado por alguém que ainda o procurava? Ela olhou para o céu nublado, o vento gelado arrepiando a pele. Fechou o saco com força e o escondeu dentro do avental. Cada passo de volta parecia ecoar mais alto do que devia. Os galhos estalavam, as folhas sussurravam. Quando chegou perto do galpão, ouviu o som de vozes, duas, graves, nervosas. "O prazo acabou, seu Joaquim", disse uma delas. "Ou o senhor paga ou perde a fazenda." Ana Clara se escondeu atrás da parede. O senhor Joaquim não respondeu. O silêncio dele dizia tudo. A mulher fechou os olhos e sentiu o peso do ouro em suas mãos. Era como se as moedas queimassem sua pele. Ela podia mudar tudo. A dívida, a miséria, o medo. Mas sabia que um passo em falso poderia destruir mais do que salvar. Quando a noite chegou, ela voltou até o campo. Precisava garantir que ninguém soubesse o que havia encontrado. Mas ao se aproximar do buraco onde cavara, o chão estava mexido. As marcas da enxada tinham sido cobertas, e ao lado 2 pegadas fundas de botas grandes. O sangue dela gelou. Alguém sabia. Olhou em volta, e por um instante entre as sombras do milharal, viu um vulto parado imóvel observando. A respiração ficou curta, o vento cessou. O tempo pareceu prender o fôlego junto com ela. Ana Clara correu, o coração disparado. Enterrou o saco atrás do galpão, debaixo dos sacos de farinha, suando frio, tremendo. O tilintar das moedas parecia ecoar dentro de sua cabeça como uma maldição. Naquela noite, deitada em sua cama de madeira, ela entendeu uma coisa. Aquele ouro não era um presente, era um aviso, um segredo antigo que a terra escolheu revelar, no momento em que tudo parecia perdido. E a partir dali,
nada, absolutamente nada, voltaria a ser igual. O amanhecer veio cinzento, como se o céu também guardasse um segredo. A neblina rastejava sobre a plantação, e o som distante do moinho quebrado lembrava um lamento. Ana Clara acordou antes do galo cantar, não por hábito, mas por medo. Durante toda a noite, sonhara com o saco de ouro. Em cada sonho, uma voz lhe sussurrava algo que ela não conseguia entender. Era como se o ouro tivesse vida. Ela se levantou devagar, o chão de barro frio sob os pés, o coração batendo pesado no peito. Foi direto ao galpão. A madeira rangia sob o peso dos passos, e o cheiro de café queimado vinha da cozinha ao longe. Ajoelhou-se diante da pilha de sacos de farinha e puxou o primeiro. Ali, escondido sob a lona suja, o saco de couro continuava no mesmo lugar, mas havia algo novo. Uma marca, uma pegada fresca, bem ali no chão de terra batida. Ana Clara ficou imóvel. O ar pareceu sumir. "Meu Deus!" murmurou baixinho, recuando um passo. A marca era grande demais para ser dela, e o barro seco nas bordas mostrava que não era antiga. Alguém tinha estado ali naquela noite. Na casa grande, o senhor Joaquim tentava manter a voz firme diante dos cobradores. As dívidas cresciam e os homens da vila voltaram, desta vez ameaçando tomar não só a terra, mas também o gado. "Já esperei demais, Joaquim. Ouro não dá em árvore, nem esperança paga a conta", disse um deles, cuspindo no chão antes de montar o cavalo. O fazendeiro ficou parado olhando o horizonte. Aquela era a terra que ele herdara do pai e agora a perdia diante dos próprios olhos. Ana Clara observava de longe. O peso da culpa a sufocava. Ela podia salvar tudo com aquele ouro, mas algo dentro dela gritava que não devia. Foi então que ouviu as conversas no terreiro. Os peões comentavam sobre um roubo antigo, acontecido anos atrás, na estrada velha que cortava o vilarejo. Diziam que um carregamento de ouro sumira, levado por homens misteriosos que desapareceram na mata sem deixar rastro. Alguns juravam que o ouro fora amaldiçoado, que quem o encontrasse pagaria caro. O sangue de Ana Clara gelou. O saco, as moedas, o brilho enterrado. Será que aquele ouro era o mesmo? Durante o almoço, enquanto os outros riam e conversavam, ela mal tocou a comida. Os olhos fixos na janela, nas árvores balançando lá fora. De repente sentiu, de novo, aquela sensação estranha de estar sendo observada. No limite do campo, perto da cerca de arame, um homem parado, chapéu de aba larga, roupa escura, olhar fixo na direção da casa. Ana Clara piscou, e quando olhou de novo, ele já não estava mais lá. À noite a chuva chegou, grossa, ruidosa, violenta. O vento batia contra as janelas, e o som dos galhos lembrava passos. Ela não conseguiu dormir. Cada trovão parecia mais próximo, cada sombra mais viva. Decidiu levantar-se, pegou o lampião e foi até o galpão mais uma vez, só para garantir. Mas quando chegou lá, o coração quase parou. O saco de ouro não estava mais no lugar onde deixara. Ana Clara deixou o lampião cair, o pavio apagando no impacto. O escuro engoliu tudo. Só restou o som da chuva e o pânico subindo pela garganta. "Não, não pode ser", sussurrou apalpando o chão em desespero. Foi quando ouviu algo, um assobio, baixo, lento, vindo de fora do galpão. Ela ficou imóvel, a respiração curta, o corpo inteiro em alerta. O som se repetiu mais perto, e entre os relâmpagos, uma silhueta surgiu do lado de fora, alta e imóvel, olhando direto para ela, pela fresta da madeira. O trovão cortou o céu, e o clarão revelou por um segundo aquele rosto encharcado de chuva. Era o mesmo homem que ela vira à distância, o mesmo olhar, a mesma presença, mas quando piscou ele já havia sumido de novo. E na terra molhada, perto da entrada do galpão, uma nova marca de pegada, ainda fresca, reluzia sob a luz fraca do relâmpago. Ana Clara ajoelhou, o corpo tremendo, e então percebeu. O saco de ouro estava de volta, no mesmo lugar, mas com o cordão aberto. Dentro dele uma única moeda faltava. Ela não sabia o que pensar, mas uma coisa era certa. O ouro estava tentando dizer alguma coisa, e talvez
o preço por tê-lo encontrado ainda estivesse por vir. O amanhecer chegou sem cor. O sol tentou romper as nuvens, mas o dia nasceu acinzentado, arrastado, como se a própria natureza sentisse o que Ana Clara carregava dentro do peito. Ela não dormira. A cada trovão da noite anterior, revivia o instante em que viu o homem parado do lado de fora do galpão. O saco de ouro estava novamente escondido, e ela o conferira 3 vezes antes de sair do quarto. Uma moeda faltava, uma só. Mas isso bastava para envenenar qualquer pensamento. No terreiro, o barulho das galinhas misturava-se ao som da roda d'água girando devagar. O Sr. Joaquim já estava sentado no alpendre, as mãos espalmadas sobre o chapéu, o olhar perdido no horizonte. O rosto dele parecia ter envelhecido anos em apenas uma noite. Ana Clara se aproximou, fingindo naturalidade. Levava um balde de leite e o olhar abaixado. "Dormiu bem, seu Joaquim?" perguntou com a voz quase sumindo. Ele respondeu apenas com um gesto. Depois, sem encará-la, murmurou: "Dizem que o ouro de Santa Luzia voltou a aparecer por essas bandas." Ana Clara congelou. O balde tremeu em suas mãos. Ela tentou disfarçar, mas o silêncio entre os dois se alongou demais. "Ouro?" fingiu espanto. "Que ouro é esse?" Joaquim levantou os olhos. Os dele, cansados e fundos, pareciam atravessar qualquer mentira. Há uns 10 anos, uma tropa que trazia ouro da serra foi atacada na Estrada Velha. Mataram os homens, sumiram com tudo. Nunca mais acharam uma moeda sequer. O vento soprou leve, levantando a poeira do chão. Ana Clara não respondeu. Ele continuou: "Tem gente dizendo que a terra devolveu o que escondeu. Mas o ouro, minha filha, o ouro é como o pecado. Uma vez que encosta na mão da gente, não larga mais." Aquelas palavras pesaram no ar. Ana Clara baixou a cabeça e saiu sem dizer nada. Na cozinha, o cheiro de café recém-passado e pão de milho tentava trazer alguma normalidade. Mas nada parecia igual. Cada canto da casa agora parecia ter olhos. Cada estalo da madeira fazia o coração dela disparar. Quando passou pela janela, viu de novo, lá longe, no limite da cerca, o mesmo homem da noite anterior. Imóvel, de chapéu baixo e casaco escuro, olhando na direção da casa. Ela piscou e ele já havia sumido, mas o susto bastou. O prato escapou das mãos e se quebrou no chão. O som fez a cozinheira, Dona Joana, aparecer de súbito. "Tá tudo bem, Ana?" "Ah, tá sim, me assustei com um passarinho." Mentiu rápido, tentando esconder o tremor nas mãos. Dona Joana olhou desconfiada. "Passarinho, é?" Ana apenas assentiu, mas por dentro sabia. Aquilo não era coisa da cabeça dela. Tinha alguém rondando a fazenda, e estava atrás do ouro. Naquela tarde, enquanto cuidava dos porcos, ouviu vozes no terreiro. 2 peões novos conversavam alto, sem perceber que ela estava ali por perto. "Ouvi dizer que o tal ouro foi roubado de uns homens do governo", disse um. "E quem achou se não devolver vai pagar com a vida", completou o outro. Ana sentiu um arrepio subir pelas costas. O balde escapou das mãos e caiu, espalhando a ração. Os homens olharam, mas ela fingiu não ouvir. Continuou em silêncio, o olhar fixo na terra, como se tentasse esconder o próprio medo dentro do chão. Quando a noite chegou, a fazenda mergulhou num breu espesso. O céu estava sem estrelas, o vento frio passando por entre as frestas das janelas. Ana Clara acendeu uma vela e ficou olhando a chama dançar, pensando em tudo que ouvira. Por um instante, o som do portão rangeu. Lento. Depois, passos. O coração dela disparou. A vela tremulou com o vento. Ela se aproximou da janela com o medo e a curiosidade se misturando dentro do peito. Lá fora, o terreiro vazio. Mas algo, ou alguém, havia deixado marcas no barro, pegadas, de botas grandes, de novo. Ana Clara encostou a testa no vidro. As lágrimas vieram sem aviso. "O que é que eu fiz?" murmurou. Sabia que esconder o ouro era o mesmo que carregar um pecado nas costas. Mas também sabia que, se contasse, ninguém acreditaria nela. Ou pior, acreditariam demais. Deitou-se sem comer, com o coração apertado e a cabeça fervendo. O som do vento parecia chamar seu nome lá fora,
num sussurro que a fazia apertar o cobertor contra o peito. E antes de adormecer, jurou ouvir, outra vez, aquele mesmo assobio, baixo, constante, como se o dono das moedas perdidas estivesse cada vez mais perto. A lua quase não apareceu naquela noite. O céu estava coberto de nuvens pesadas, o ar denso e frio. Na fazenda, o silêncio era tão profundo que o som dos grilos parecia um lamento distante. Ana Clara não conseguiu dormir. Havia algo no ar, um pressentimento que apertava o peito e não a deixava respirar em paz. Desde que encontrara o ouro, cada som parecia carregar um aviso. O estalar da madeira, o mugido distante dos bois, o farfalhar das folhas do canavial, tudo soava como passos se aproximando. Ela se levantou devagar, segurando o lampião aceso. A luz trêmula desenhava sombras tortas nas paredes. A cada passo, o assoalho rangia sob seus pés descalços. Parou diante da janela. Lá fora, o terreiro dormia sob a penumbra. Até que algo se moveu. Um vulto escuro atravessou o quintal, silencioso como o vento. O coração dela disparou. Ana Clara recuou, tapando a boca para não gritar. Esperou alguns segundos, o corpo inteiro em alerta. Depois, sem pensar duas vezes, abriu a porta. O vento frio entrou, trazendo o cheiro da terra molhada. O galpão ficava no fim do terreiro, a poucos metros da cerca que dividia a fazenda do matagal. A cada passo, ela sentia os pés afundando no barro. A chuva fina começava a cair de novo, e o som dos pingos no telhado misturava-se ao barulho do coração. Quando chegou à porta, a madeira estava entreaberta, e isso bastou para gelar o sangue. Empurrou devagar. A luz do lampião cortou o escuro como uma navalha. Lá dentro tudo parecia igual. Os sacos de farinha, a carroça encostada, as ferramentas espalhadas. Mas havia algo diferente, um rastro. No chão, marcas de botas molhadas formavam um caminho. Entravam pela porta dos fundos, iam até o canto onde o ouro estava enterrado, e voltavam. Ana Clara se ajoelhou, o lampião tremendo nas mãos. O saco ainda estava lá, mas a lona por cima havia sido mexida. Ela o puxou abrindo com cuidado. O ouro estava intacto, exceto por uma moeda nova, diferente das outras que não estava ali antes, mais antiga, mais gasta, com uma marca no centro, a letra R. Ana Clara ficou sem ar. Alguém estivera ali, alguém que sabia, e de alguma forma queria deixar um recado. Na manhã seguinte, o Sr. Joaquim apareceu cedo, o rosto fechado, os olhos fundos de cansaço. Acordaram-me com barulho de passos de madrugada, disse olhando ao redor do terreiro. Você ouviu algo, Ana? Ela hesitou. O suor frio escorria pela nuca. Nada, senhor. Só o vento batendo nas janelas. Ele ficou em silêncio por um tempo, como se tentasse ler a verdade nos olhos dela. Depois apenas assentiu. Cuidado com o vento, menina. Às vezes, é ele quem traz o que a gente não quer ouvir. Mais tarde, enquanto lavava roupa no rio, Ana Clara não parava de pensar na moeda com o R. Revirou a mente tentando lembrar se já vira algo parecido. E então lembrou. Certo dia, meses atrás, o Sr. Joaquim comentara sobre um homem chamado Raimundo Salles, um tropeiro misterioso que desaparecera com uma carga de ouro do governo. Nunca encontraram o corpo, nem o ouro. A lembrança fez o sangue dela gelar. Será que aquele ouro era de Raimundo? E se o homem que rondava a fazenda fosse ele, ou alguém em busca do que ele deixou para trás? O barulho de galhos quebrando interrompeu os pensamentos. Ana Clara levantou a cabeça. Do outro lado do rio, algo se movia entre as árvores. Por um instante, viu o brilho de algo metálico, talvez uma fivela, talvez uma arma. Ela ficou paralisada. O vento trouxe o cheiro do mato úmido e um som quase imperceptível, o mesmo assobio da noite anterior, lento, prolongado, como se chamasse por ela. Ana Clara deixou o cesto cair na água. Correu de volta à fazenda, o coração disparado, o peito queimando de medo. Quando chegou, trancou a porta e encostou as costas na parede, tentando respirar. O ouro estava ali dentro, enterrado.
Mas a sensação era de que o verdadeiro perigo já estava dentro dela, crescendo, devorando o pouco de paz que restava. O tempo passou devagar até o entardecer. As sombras se alongaram, o gado mugiu no curral e os grilos começaram a cantar. Ana Clara tentou fingir normalidade, mas por dentro sabia, não havia mais volta. O ouro não era um achado, era uma chamada, e cada moeda parecia pulsar como um coração enterrado, batendo no ritmo do medo. Naquela noite, antes de apagar a vela, ela olhou para fora pela última vez, e ali, à beira da cerca, o mesmo vulto, de chapéu baixo, imóvel, o rosto escondido na sombra. Desta vez Ana Clara não correu. Ficou olhando, até o vento apagar a chama, e a escuridão engolir tudo de novo. O sol nasceu tímido naquele dia. A neblina cobria o campo como um véu branco, e o cheiro de terra molhada dominava o ar. Ana Clara estava no terreiro, lavando as mãos no balde d'água, quando sentiu o olhar de Joaquim sobre ela. Ele estava parado à varanda, apoiado no cajado, o chapéu escondendo parte do rosto. Não disse nada. Apenas observava, um olhar cansado, porém firme, como quem carrega desconfiança e dor na mesma medida. Desde a noite dos passos, algo havia mudado entre eles. Ana Clara percebia o silêncio diferente, pesado, como se cada palavra não dita pendesse no ar, prestes a cair. O fazendeiro, por sua vez, andava inquieto, verificando as cercas, contando o gado, examinando os rastros ao redor da casa. Parecia procurar algo, ou alguém. Na hora do almoço, o clima ainda era o mesmo. O barulho dos talheres batendo nas panelas parecia ecoar pela cozinha vazia. Ana Clara servia o feijão, enquanto Joaquim a observava em silêncio. "Você dormiu bem, menina?" perguntou enfim. A voz era calma, mas havia nela algo contido, um fio de suspeita que arranhava o ar. "Dormi, sim, senhor." Ela não o encarou. Ficou olhando para o prato, as mãos trêmulas segurando a concha. Joaquim apoiou os cotovelos na mesa e respirou fundo. "Engraçado. Achei pegadas diferentes lá nos fundos hoje cedo. Pareciam recentes, e tinha uma lona fora do lugar." Ana Clara sentiu o estômago se fechar. Por dentro o medo latejava, mas por fora manteve-se firme. "Deve ter sido o vento, senhor, ou algum bicho." "Pode ser," respondeu ele sem desviar o olhar. "Mas o vento não deixa marca de bota." O silêncio se espalhou como uma sombra pela cozinha. Lá fora, o mugido do gado parecia um lamento distante. À tarde, Joaquim saiu com o cavalo para o pasto. Disse que ia ver as cercas. Mas quando se afastou o suficiente, desmontou e se escondeu entre as moitas de capim alto, observando de longe. Do alto do morro via a casa pequena, o curral e o galpão onde Ana Clara passava boa parte do tempo. O sol ia descendo devagar, tingindo o céu de um laranja sujo. O som dos grilos começava a nascer. Por um instante, nada aconteceu. Mas então, ele a viu. Ana Clara saiu do galpão com o lampião aceso, olhou ao redor e seguiu em direção ao velho poço. O coração de Joaquim apertou. Ela olhava para os lados com cuidado, como quem teme ser vista. Parou diante do poço e se ajoelhou. Ele não conseguia ver direito o que fazia, mas o movimento das mãos era claro. Estava mexendo em algo enterrado. O sangue dele gelou. Por um segundo, o passado voltou como um trovão. A promessa que fez à falecida esposa, as dívidas, os anos de seca, a ruína da fazenda. O ouro, tudo o que aquele ouro poderia mudar. Joaquim desceu o morro devagar, o coração batendo forte. Cada passo parecia ecoar entre os arbustos. Quando chegou perto, a luz do lampião tremia ao lado de Ana Clara. Ela estava com as mãos cobertas de terra, o rosto iluminado pelo brilho dourado das moedas. "Então é verdade", disse ele, a voz rouca. Ana Clara se virou num sobressalto. O olhar assustado, o corpo trêmulo. O lampião quase caiu. "Senhor Joaquim, eu posso explicar?" "Desde quando?" interrompeu ele. "Faz poucos dias. Eu não queria esconder, juro. Só achei que era seu." Ele gritou, e o eco se perdeu na noite. O com assustou os cavalos no curral. Ela deu um passo para trás. As lágrimas começaram a brotar.
Eu só quis ajudar, senhor. Ia contar, mas fiquei com medo. O velho a observou por um longo instante. O brilho das moedas refletia em seus olhos marejados. Ele respirou fundo, desviando o olhar. Esse ouro... Eu já ouvi falar dele. Ana Clara o encarou, confusa. Como assim? Quando eu era novo, houve um tropeiro chamado Raimundo Salles. Passou por essas terras com uma carga de ouro roubado. Nunca chegou ao destino. Dizem que enterrou o ouro por aqui antes de sumir. Ninguém mais achou nada, até agora. O vento soprou, balançando as árvores ao redor. A chama do lampião oscilou, projetando as sombras dos dois sobre o chão, unidas, distorcidas, como se compartilhassem o mesmo peso. Joaquim se abaixou devagar, pegou uma das moedas e a observou de perto. Ouro traz desgraça, Ana. Já vi homem bom perder a alma por causa de um punhado dessas coisas. Ela enxugou as lágrimas, mas manteve o olhar firme. E também vi gente morrer de fome por não ter nada. Talvez o erro não esteja no ouro, mas no que a gente faz com ele. O velho ficou em silêncio. As palavras dela o cortaram fundo, despertando algo esquecido. Lembranças da miséria, da seca, dos filhos que perdeu, do sonho que nunca realizou. Largou a moeda no chão. Vamos guardar isso, mas desta vez juntos. Ana Clara respirou fundo, surpresa. Juntos? É, se o destino colocou esse ouro aqui, talvez seja para salvar o que resta da fazenda. Mas faremos direito, sem engano, sem ganância. Ela assentiu, com os olhos marejados. Por um instante, o medo deu lugar à esperança. Enquanto os dois enterravam novamente o ouro, o vento soprou forte. Entre as árvores, uma figura os observava à distância. Imóvel, com um chapéu baixo e um lenço no pescoço. O mesmo homem que deixara a moeda marcada com R. E no fundo do mato, o som de um cavalo se afastando ecoou como um aviso de que aquela história ainda estava longe do fim. O vento daquela manhã carregava cheiro de terra molhada e folhas amareladas. O sol ainda tímido tentava atravessar a neblina que pairava sobre a fazenda. Ana Clara estava no galpão, organizando ferramentas e tentando manter a rotina, mas cada som parecia um aviso. Os grilos, o mugido dos bois e até o rangido da roda d'água pareciam anunciar algo que se aproximava. Ela não percebeu que Joaquim a observava da varanda. O rosto dele estava tenso, mais envelhecido do que a noite anterior, como se o peso do segredo que guardava tivesse triplicado em poucas horas. Ele respirou fundo, tentando não demonstrar a preocupação que crescia com cada passo dela. O som de cavalos veio de repente, cortando o ar como um relâmpago. Ana Clara parou, o coração disparado. Ela olhou para o horizonte e viu o vulto do homem misterioso aproximando-se. Vestia casaco escuro e chapéu de aba larga, as botas sujas de barro, os olhos fixos na casa, como se cada detalhe estivesse gravado em sua memória. Joaquim engoliu em seco. Algo naquele homem mexia com lembranças antigas, memórias que ele tinha enterrado junto com o ouro perdido anos atrás. Era Raimundo Salles, o mesmo homem que carregara o ouro roubado e desaparecera misteriosamente. Ana Clara sentiu um arrepio subir pela coluna. O saco de ouro, agora enterrado novamente, parecia pulsar com a presença dele. Ela se aproximou de Joaquim, tentando esconder o medo. Ele veio... Senhor Joaquim? Ele assentiu, a expressão fechada. Sim, e precisamos agir com cuidado. Raimundo não é homem de brincadeira. Ele quer algo, e não será fácil convencê-lo de que o ouro não está perdido. O homem parou à entrada do terreiro, desmontou do cavalo com agilidade e tirou o chapéu, deixando o rosto parcialmente iluminado pelo sol encoberto. Joaquim, quanto tempo se passou desde que você viu o ouro pela última vez? A voz era firme, carregada de autoridade e lembranças de tempos turbulentos. Joaquim engoliu a saliva sem responder de imediato. Ana Clara segurou o lampião com força, tentando se tornar invisível aos olhos dele. Você não deveria estar aqui, Raimundo, disse, a voz trêmula. O homem sorriu levemente, mas não era um sorriso amistoso. Era a expressão de alguém que sabia exatamente o que procurava. Não vim para brigar, Ana Clara. Vim recuperar o que foi meu e, se possível,
entender como ainda existe quem protege esse ouro. Joaquim respirou fundo e decidiu finalmente enfrentar o passado. Raimundo, você sabe que esse ouro não pertence mais a ninguém. Está enterrado, esquecido e foi encontrado por Ana Clara. Não fizemos nada além de proteger a fazenda e a vida das pessoas que dependem dela. Raimundo olhou para Ana Clara, então desviou o olhar para Joaquim. Havia algo mais naquele homem. Uma sombra de arrependimento, como se carregasse não apenas o desejo de recuperar o ouro, mas também os erros cometidos anos atrás. Joaquim, eu confiei no homem errado. Perdi amigos, perdi tempo, e o ouro me trouxe nada além de desgraça. Talvez você esteja certo. Talvez seja hora de encerrar isso de forma diferente. Ana Clara engoliu em seco. Ela não sabia se podia confiar nele, mas algo na voz dele não mentia. O brilho de arrogância havia desaparecido, deixando espaço para uma tensão silenciosa, quase trágica. Durante horas, Raimundo caminhou pelo terreiro, examinando cada detalhe da fazenda. As árvores, os galpões, o poço e até o curral. E a cada passo, parecia analisar não só o lugar, mas as pessoas que o habitavam. Ana Clara sentiu que, por trás de cada olhar, havia uma pergunta: quem realmente merece carregar o peso desse ouro? Ao final do dia, Raimundo se aproximou de Joaquim. Você fez bem em proteger a menina e a fazenda, e eu vou embora sem levar nada por enquanto. Mas saibam, o ouro ainda guarda histórias que não podemos imaginar. Ana Clara soltou o ar preso no peito, aliviada. Joaquim suspirou, deixando que o peso do segredo diminuísse. O vento trouxe o cheiro da chuva que se aproximava, e a fazenda pareceu suspirar junto com eles. O ouro continuava enterrado, mas algo dentro de Ana Clara mudou naquele dia. A compreensão de que não era só o ouro que poderia salvar a fazenda, mas coragem, inteligência e o cuidado em proteger quem amava. E pela primeira vez em dias, ela se permitiu sentir esperança. Não pelo brilho do ouro, mas pela força que descobriu dentro de si. O sol despontava tímido no horizonte, tingindo de laranja pálido as colinas do Mato Grosso. O cheiro da terra molhada e da cana recém-cortada misturava-se ao aroma do café coado na cozinha da fazenda. Ana Clara varria o terreiro, mas cada passo parecia ecoar mais alto do que o normal. O medo de ser descoberta ainda a perseguia, mesmo depois da partida de Raimundo. As notícias sobre o ouro, embora ninguém soubesse da verdade, começaram a se espalhar como faísca em palha seca. Peões mais novos cochichavam enquanto carregavam os sacos de grãos. Dizem que um saco de ouro apareceu na fazenda do senhor Joaquim. Mas quem viu ninguém conta. Ah, é só boato, mas boato cresce rápido. Ana Clara ouviu cada palavra com atenção, o coração acelerado. Sabia que a curiosidade poderia se transformar em perigo real. Se alguém descobrisse que o ouro ainda estava ali, a fazenda inteira poderia ser tomada e até a vida deles estaria em risco. Durante a tarde, Joaquim decidiu que precisavam agir com cautela. Chamou Ana Clara até o galpão e começou a organizar os registros da fazenda. Olhe, menina, não podemos deixar que boatos saiam do controle. Precisamos mostrar que aqui nada mudou, mas também proteger o que nos mantém de pé. Ana Clara assentiu, ainda sentindo o peso do segredo. Ela sabia que não era apenas ouro. Era confiança, coragem e a responsabilidade de não permitir que a ganância destruísse o que restava da fazenda. Enquanto organizavam as ferramentas, uma sombra passou pela porta. O peão Pedro, jovem e curioso, observava com olhos arregalados. "Vocês estão escondendo alguma coisa?" perguntou, sem perceber que a pergunta quase revelou a verdade. Ana Clara engoliu em seco. "Nada, Pedro. Apenas trabalho." O jovem olhou por mais alguns segundos e então se afastou, mas o clima de suspeita já pairava no ar. À noite, a fazenda parecia maior e mais silenciosa do que nunca. As estrelas mal se viam, escondidas atrás das nuvens carregadas. Ana Clara sentou-se perto do poço, olhando o saco de ouro enterrado novamente, coberto por terra e sacos de farinha. O brilho das moedas imaginado em sua mente parecia pulsar, lembrando-a de que o segredo ainda estava vivo. O vento trouxe o som distante de vozes da vila. Alguém comentava sobre a fortuna perdida do tropeiro Raimundo Salles. "Dizem que ainda existe ouro enterrado por aqui",
Acho que a fazenda do Joaquim tem alguma coisa a ver com isso. O medo bateu forte no peito de Ana Clara. Ela sabia que não poderiam permitir que curiosidade e ganância chegassem perto. O segredo precisava continuar protegido. Na manhã seguinte, Joaquim sugeriu reforçar a segurança. Peões experientes foram distribuídos pelos limites da fazenda. Ana Clara ajudou, mas seu coração ainda disparava a cada sombra, a cada passo estranho no terreiro. Ela percebeu que precisava aprender a confiar menos nas aparências. Cada olhar, cada sussurro poderia indicar perigo. E, ao mesmo tempo, precisava manter a coragem que a acompanhava desde o dia em que encontrou o ouro. O tempo passava devagar, mas a tensão crescia. Ana Clara percebeu que proteger o ouro não era apenas questão de esconder o saco de moedas. Era saber ler o coração das pessoas ao redor, discernir quem era amigo e quem poderia ser uma ameaça. No final do dia, o vento mudou de direção e trouxe um novo cheiro. Fumaça e madeira queimando de longe. Ana Clara correu até a colina e viu, ao longe, pequenas labaredas se espalhando entre as casas da vila. Os rumores agora estavam se transformando em ação. Alguns moradores, tomados pela curiosidade ou pela necessidade, haviam começado a procurar o ouro de Raimundo, sem saber que ele ainda estava seguro na fazenda. Ela voltou correndo para Joaquim, que estava esperando, observando a situação. Precisamos proteger tudo, senhor, antes que eles cheguem mais perto do que deviam. O velho assentiu, a expressão grave. Você está certa, Ana. O ouro não é apenas metal. É prova de que podemos sobreviver se formos sábios. E é isso que faremos. Sobreviver juntos, com cuidado e coragem. Enquanto a noite caía e a fumaça da vila subia no horizonte, Ana Clara sentiu que aquela história ainda estava longe de terminar. Mas pela primeira vez, acreditou que a força da coragem poderia ser maior que a ganância. O sol nasceu claro sobre o Mato Grosso, iluminando a fazenda com tons dourados que pareciam abraçar cada canto. A neblina das primeiras horas havia se dissipado, deixando o ar limpo e úmido, cheio do cheiro da terra e do mato recém-cortado. Ana Clara estava no terreiro, varrendo as folhas secas, mas a sensação de medo que a acompanhava nos últimos dias havia dado lugar a um silêncio curioso. Expectativa. O ouro, agora protegido e enterrado em local seguro, permanecia como segredo entre ela e Joaquim. O velho observava a jovem de longe, a expressão carregada de respeito e admiração. Durante dias, ambos haviam enfrentado rumores, suspeitas, e o peso de proteger um tesouro que poderia destruir a paz da fazenda se caísse em mãos erradas. Os rumores na vila haviam diminuído. Os curiosos que se atreveram a procurar o ouro voltaram com mãos vazias e corações frustrados. Pouco a pouco, a vida voltou ao ritmo natural. O mugido dos bois, o cantar dos galos e o som da água correndo na roda do moinho. Ana Clara sentou-se à sombra da mangueira, o coração mais leve. Joaquim aproximou-se, trazendo uma chaleira de café fumegante e um sorriso raro no rosto. Você fez o que precisava, menina. Protegeu a fazenda, protegeu todos nós e ainda protegeu a si mesma. Ela olhou para ele, os olhos marejados de emoção. Eu só fiz o que parecia certo, senhor, mas confesso que não sabia se conseguiria. Ele riu baixo, o som carregado de anos de preocupação e cansaço. A coragem nunca falha, Ana. Quem falha é quem não sabe o valor dela. Naquela tarde, Ana Clara decidiu caminhar pelos campos. Cada passo trazia lembranças da tensão que viveram. O assobio do homem misterioso, as pegadas na lama, o medo constante de ser descoberta. Mas também lembrava a força que encontrou dentro de si. A coragem, a inteligência e a persistência haviam sido suas maiores armas. Ao chegar perto do poço, olhou para o saco de ouro novamente. Era um símbolo de tudo o que enfrentaram, mas também um lembrete de que a verdadeira riqueza não estava nas moedas, e sim na confiança no trabalho e na união daqueles que amavam a terra. Nos dias seguintes, a fazenda começou a se reerguer com mais força. As colheitas melhoraram, os animais estavam mais saudáveis e Joaquim, com a ajuda de Ana Clara, reorganizou cada detalhe, garantindo segurança e ordem. Ela percebeu que a história do ouro não havia terminado apenas porque os rumores cessaram. Ela havia aprendido
que o verdadeiro tesouro estava no que eles construíam juntos, na vida que protegiam e na coragem de enfrentar o medo sem recuar. O vento da tarde trouxe novamente o som do mato balançando. Ana Clara fechou os olhos, sentindo a brisa no rosto, respirando profundamente. O passado de segredos, medo e desconfiança estava sendo substituído pela esperança. O ouro permanecia guardado, mas já não ditava o ritmo de suas vidas. Agora, quem comandava era a coragem e a união daqueles que haviam sobrevivido juntos. Ela olhou para Joaquim, que observava de longe com orgulho silencioso. Sorriu, sabendo que haviam vencido não pela força ou pelo dinheiro, mas pela inteligência, paciência e coragem de proteger o que era mais importante: a vida e a fazenda. Quando a noite caiu, tranquila e silenciosa, Ana Clara entrou na casa. Sentou-se perto da janela, olhando o céu estrelado do Mato Grosso, o coração leve, a respiração calma, o corpo finalmente descansando. E naquele momento entendeu: algumas histórias não precisam de ouro para serem valiosas. Elas precisam de coragem, de fé e da força de quem se recusa a desistir, mesmo quando tudo parece perdido. O passado permanecia guardado, o ouro seguro e o futuro, finalmente, sorrindo para Ana Clara e para Joaquim. A fazenda respirava aliviada, o vento sussurrando segredos de tempos antigos, mas agora preenchidos de esperança e triunfo. Ana Clara fechou os olhos, sorrindo. O ouro tinha sido apenas o começo. O verdadeiro tesouro estava ali, na coragem, na esperança e na vida que construíram juntos. Se você chegou até aqui, curta e comente neste vídeo e me diga de onde você está acompanhando essa história. Eu vou gostar muito de saber.